522, pode me ouvir? Câmbio. Todo o contato de rádio é perdido com o avião transportando 115 passageiros. Todos imaginavam tratar-se de sequestro ou terroristas. Voando acima do Estreito de Taiwan, um Jumbo 747 fica misteriosamente silencioso. Dynasty 611 Taipei. A primeira coisa que você pensa é que é uma bomba. E quando os controladores perdem contato com o jato particular, caças são mobilizados para interceptá-lo. Não há movimento. Todo mundo sabia que havia um grande problema. 3 casos desconcertantes de silêncio de rádio fazem com que os investigadores busquem respostas. Pode me ouvir? Câmbio. O silêncio de rádio pode significar um mistério longo e sombrio se desdobrando enquanto o mundo assiste. Ou pode significar que o seu avião simplesmente caiu do céu. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Falhas de comunicação, pilotos e controladores. É cedo na ilha de Chipre, quando a tripulação do voo 522 da Helios Airways se prepara para o voo de hoje. 14 de agosto de 2005. Está um dia lindo lá fora. Talvez eu não devesse ter vindo. Andreas Prodromo não estava escalado para voar, mas se ofereceu para trabalhar para passar algum tempo com a namorada, também comissária de bordo. Temperatura confere. Na cabine de comando, a tripulação está ocupada com a rotina diária de preparar o seu jato para a decolagem. Está claro. O comandante Hans Merten é um piloto contratado pela Helios para a movimentada temporada de férias. Já está finalizando? Quase. O copiloto Pambos Caralambos vem voando com a Helios há 5 anos. Interruptores? Desculpem, poderiam fechar a bandeja, voltar seu encosto e desligar a luz? O Boeing 737 está transportando um total de 115 passageiros e 6 tripulantes. Comissários, por favor, em seus lugares, preparar para a decolagem. Que seja um voo seguro. Pouco depois das 9 da manhã, o voo 522 da Helios Airways decola. Controle aéreo de Nicósia. Aqui é Helios 522. Solicito cruzeiro em 340. Helios 522, está liberado para subir para 340. Tenha um bom dia. Nem seria 340. 340. O voo 522 é um voo de 1h30 de Larnaca, Chipre, para Atenas, na Grécia. O avião ainda está subindo em direção à sua altitude de cruzeiro, quando, de repente... O que é isso? Alerta de configuração de decolagem? O alarme de configuração de decolagem avisa os pilotos que seu jato não está pronto para a decolagem. Mas por que está soando agora, durante o voo? O comandante chama o centro de operações da Helios em Chipre. Operações, aqui é o voo 522, câmbio. Voo 522, o que posso fazer por você? Temos um alerta de configuração de decolagem. E então a situação se torna ainda mais confusa. Alerta geral. Agora temos um alerta geral. Vou chamar o engenheiro 522. Só um minuto. No avião, os passageiros mal sabem que há um problema, até que... Todos calmos. Por favor, permaneçam sentados. Todos, por favor, coloquem as máscaras de oxigênio cobrindo completamente a boca e o nariz. Na cabine de comando, os pilotos ainda não sabem por que os 2 alarmes estão soando. Você pode confirmar que o painel de pressurização está na posição automático? Onde ficam os disjuntores do resfriamento do meu aparelho? Atrás do assento do comandante. Pode vê-los?
O avião continua a subir e passageiros e tripulação estão cada vez mais preocupados. Hélios 522, conseguem ver os disjuntores? Mas a tripulação do Hélios não responde. Hélios 522. Pode me ouvir? Os controladores de tráfego aéreo de Atenas podem ver que o avião ainda está em rota, voando acima do mar Mediterrâneo. Hélios 522, pode me ouvir, câmbio? Mas só o que eles recebem é silêncio do rádio. Nós ouvimos dizer que havia um avião que estava voando em direção ao território grego e que ele não tinha nenhuma comunicação. Todos imaginavam tratar-se de sequestro ou de terroristas. O jato de passageiros está no ar há mais de 2 horas. Eles estavam programados para pousar 30 minutos atrás. O avião agora está circulando em um padrão de espera sobre Atenas, uma cidade de mais de 3 milhões de pessoas. A Força Aérea Grega mobiliza 2 jatos de combate para investigar. Hélio 522, pode me ouvir? Câmbio. Hélio 522, pode me ouvir? Câmbio. Um dos jatos se aproxima. Alguém está no lugar do copiloto, caído sobre os controles. Mas não há sinal do comandante. Torre de controle de Atinai. Torre de controle de Atinai. Chegando à cabine. Ele pode ver os passageiros em seus assentos, mas nenhum deles reage à presença do jato. Então o piloto vê alguém se deslocando para dentro da cabine de comando. Controle de Atinai. Tem uma pessoa se movendo na cabine de comando do Hélio 522. Repito, tem uma pessoa na cabine de comando. Hélio 522, pode me ouvir, câmbio? Voo HCY 522, aqui é o controle de radar da Atinai. De repente, o 737 vira à esquerda e começa a descer rapidamente. Torre de controle de Atinai. Hélio 522 virando bruscamente. Começando a cair. A aeronave está caindo de mais de 9.000 metros. HCY 522, aqui é o controle de radar de Atinai. Pouco depois do meio-dia, o voo 522 bate ao norte de Atenas. O Hélio 522 caiu no Morro Gramatico. Câmbio. Aeroporto de Larnaca. É um desastre estranho. Por mais de 1 hora, os controladores de tráfego aéreo observaram o jato de passageiros se aproximar em silêncio de rádio cada vez mais perto de Atenas, sem saber o que estava acontecendo em seu interior. Investigadores e socorristas correm para o local do acidente. Lá estávamos nós, enfrentando essa situação que era realmente indescritível. Estava preto, queimado, tinha pessoas espalhadas, pedaços do avião. Não há sobreviventes. É o pior acidente aéreo da história grega. No evento do Hélios, não havia realmente nada que pudessem fazer em solo para ajudar a aeronave. Não houve qualquer aviso, o controle de tráfego aéreo não fazia ideia de que havia algum problema, até não haver mais contato. Akrivos Tsolakis, o investigador-chefe e sua equipe começam a trabalhar imediatamente, vasculhando o que resta do jato de passageiros. Corpos recuperados começam a chegar ao necrotério em Atenas. Aquela foi uma visão realmente terrível. Eu espero nunca mais ter que ver aquilo. Foi terrível, simplesmente terrível. Quando os investigadores encontram amostras de tecido nos restos da cabine de comando, fazem uma descoberta surpreendente. A pessoa nos controles do avião quando ele caiu era o comissário de bordo Andreas Prodromou. Mas por que ele estava na cabine de comando? Ele estava tentando salvar o avião? Ou ele o jogou de propósito contra o chão?
Investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do voo 522 da Helios. Quando o investigador-chefe Tsolakis ouve os momentos finais do voo, responde a uma questão vital. Mayday. Mayday. Esse não foi um ato terrorista. Helios Airways, voo 522. O comissário de bordo, Andreas Prodromo, estava pedindo ajuda. Tsolakis ouve 5 pedidos de socorro diferentes na fita, mas eles nunca foram ouvidos pelos controladores de tráfego aéreo. Investigadores suspeitam que o rádio ainda estava sintonizado em Chipre, o seu ponto de partida. Ele não era um covarde. Ele tinha conhecimento sobre aviões e tinha a capacidade de fazer alguma coisa, então eu gostaria de saber o que aconteceu realmente. Eu preciso entender por que aquele acidente aconteceu. Está um dia lindo lá fora. De fato, Prodromo tinha brevet de piloto comercial, mas o seu treinamento não poderia salvar o jato. Quando a equipe analisa o gravador de dados de voo, descobre que o avião da Helios desceu rapidamente porque estava sem combustível. O gravador de dados e o gravador de voz nos deram provas absolutas de que o avião ficou sem combustível. E essa foi a causa do acidente. Mas um mistério ainda permanece. Por que Prodromo estava pilotando a aeronave? O que aconteceu com os pilotos? No local do acidente, os investigadores dão sorte e conseguem achar um painel de controle. O seletor responsável pela pressurização estava em uma posição incomum. Tem certeza de que foi achado assim? Não foi movido de jeito nenhum? A gente teve sorte de encontrar esse painel cujo seletor estava na posição manual. Foi uma grande sorte. Normalmente, a pressurização acontece automaticamente. Mas quando o interruptor está ajustado para manual, a tripulação de voo é responsável por controlar a pressão da cabine. Mas por que a tripulação configuraria o sistema para manual? Quando Tsolakis entrevista o engenheiro da Helios, ele descobre que o avião do acidente tinha um histórico de problemas de pressurização. Coincidentemente, no dia do voo fatal, os engenheiros inspecionaram a aeronave em busca de vazamentos de ar que pudessem causar despressurização, mudando a unidade de controle de pressão digital de automático para manual. Usando os sistemas de energia da aeronave, o engenheiro pressurizou o avião por vários minutos, enquanto outro engenheiro verificava vazamentos. Mas não havia sinal de fuga de ar. Eles deveriam retornar o seletor para a posição automático. Mas no final do teste, o engenheiro deixou o seletor na posição manual. Está claro hoje. Já está finalizando? Quase. Os investigadores não acreditam que o piloto e tampouco o copiloto tenham percebido a configuração manual durante os preparativos de voo. Interruptores. Como resultado, a cabine não teria pressurizado adequadamente, fazendo com que todos a bordo ficassem incapacitados. Para provar sua teoria, eles realizam um voo teste sob as mesmas condições do voo da Helios. Certifique-se de que o P5 está no manual. Tsolakis manda a tripulação ajustar o seletor de pressurização para manual. É difícil de ver. Conforme o avião sobe, o ar rapidamente fica rarefeito na aeronave. O mesmo aconteceu no voo da Helios, acionando um alarme. O que é isso? Alerta de configuração de decolagem? Mas quando o alarme dispara no voo teste, Tsolakis faz uma descoberta chocante. Não é o alarme de configuração de decolagem que soa, mas sim o alarme de despressurização. Os dois alarmes parecem virtualmente idênticos. Tudo bem, pode descer. O alarme soou e aquele alarme foi mal interpretado. A maioria da tripulação de voo nunca ouvirá um alarme de não pressurização, porque é um evento raro. Mesmo que a tripulação tenha interpretado mal o primeiro alarme, Tsolakis descobre que eles tiveram outra chance para determinar qual era o problema.
Quando analisa novamente a gravação da cabine de comando, Tsolakis ouve o alarme geral do avião soando por quase 1 minuto. Agora temos um alerta geral. O alarme geral pode indicar que os sistemas do avião estão superaquecendo. Mas também pode dizer aos pilotos que as máscaras de oxigênio foram acionadas. A falta de oxigênio provavelmente fez com que os pilotos confundissem os alarmes. Em vez de pressurização, eles pensaram que o avião estava superaquecendo e precisava ser resfriado. Onde ficam os disjuntores do resfriamento do meu aparelho? Atrás do assento do comandante. Eles começaram a perder capacidade de pensar de modo coerente. Os investigadores acreditam que o comandante devia estar checando os disjuntores atrás de seu assento quando ele e o copiloto ficaram sem ar. O sistema de piloto automático manteve a rota de voo para Atenas e depois colocou o avião em um padrão de espera enquanto sobrevoava o aeroporto. Na cabine, quando o suprimento de oxigênio de emergência se esgota, todos dão seus últimos suspiros. Bem, o problema com as máscaras dos passageiros é que elas são projetadas para fornecer oxigênio suficiente para que você possa sobreviver até os pilotos levarem o avião para uma altitude menor. O oxigênio nas máscaras dos passageiros é fornecido por um gerador químico acima de seus assentos. Mas os geradores produzem oxigênio suficiente para durar cerca de 12 minutos. A maioria das pessoas, uma vez que a hipóxia começa a causar a perda de consciência, só vai dormir. Mayday. Então, como Andreas Prodromo permaneceu consciente? Helios Airways, voo 5. Quando os investigadores entrevistam os instrutores e as tripulações da Helios, eles começam a entender o que pode ter acontecido. Depois que o sistema de oxigênio dos passageiros parou de funcionar, Prodromo provavelmente usou um cilindro de oxigênio portátil do 737 para sobreviver. Ele provavelmente estava um pouco desorientado. Ele estava reagindo muito mais lentamente do que normalmente reagiria. Mayday. O jovem comissário de bordo pede ajuda. Mas ninguém podia ouvi-lo e não havia nada que ele pudesse ter feito. O relatório oficial mostra que uma combinação fatal de pequenos problemas mecânicos e erro humano levaram ao pior desastre aéreo da história grega. O acionamento de um seletor foi a diferença entre a vida e a morte. E o resultado dessa investigação foi, basicamente, uma nova ênfase nas tripulações de voo. Você tem que fazer a lista de verificação, você tem que ter a disciplina para fazer isso. Mas nem todos os casos de silêncio de rádio duram horas. Às vezes, eles acontecem em um piscar de olhos. Dynasty 611 Taipei. Dynasty 611 Taipei. 25 de maio de 2002. O voo 611 da China Airlines decola da capital de Taiwan, Taipei. Recolhendo o trem. Dynasty 611, no ar e passando 1.600. Dynasty 611, aproximando-se do radar de Taipei. Suba e mantenha nível de voo de 260. 260, Dynasty 611. Piloto automático B, acionando. Há 225 pessoas a bordo do Boeing 747. Senhoras e senhores, o sinal do cinto de segurança foi desligado. Para sua segurança, recomendamos que mantenham o cinto de segurança sempre afivelado enquanto estiverem sentados. O voo 611 é uma viagem de 1 hora e 40 minutos através do Estreito de Taiwan até Hong Kong. A aeronave continua a subir de forma constante até sua altitude de cruzeiro. Contudo, 20 minutos depois de decolar, a uma altitude de quase 11.000 metros, o voo desaparece do radar. Dynasty 611 Taipei. O controle de tráfego aéreo não recebe resposta. Um avião desapareceu do radar. É o China Airlines 611. A sua última posição conhecida foi leste 119,67, norte 23,98.
As autoridades taiwanesas rapidamente lançam uma das maiores missões de resgate na história da aviação no país. O voo 611 estava a 55 quilômetros da costa taiwanesa, ao norte das ilhas Penghu, quando desapareceu. Em poucas horas, equipes de resgate encontram destroços flutuando no Estreito de Taiwan. Não há sobreviventes. Os aviões não caem do céu. Tivemos muitos acidentes com aeronaves nos últimos 50 anos que acabaram na água. É sempre um desafio porque o primeiro problema é encontrar os destroços, o segundo problema é recuperar os destroços suficientes para serem úteis na investigação. O Conselho de Segurança de Aviação de Taiwan, ou ASC, inicia sua investigação sobre a misteriosa queda do 747. Foi entregue em 2 de agosto de 1979. Kei Yong é o diretor administrativo da ASC. Ele vai liderar a investigação. Estamos montando um posto de comando na ilha de Penghu. Essa investigação em particular foi de longe a mais difícil de todas. E uma das razões é porque foi no fundo do oceano. Enquanto as equipes de resgate reúnem os destroços flutuantes... Bom dia. Estou ansioso para ver o que você tem. Kei Yong revê a gravação do radar do voo fatal. Poucos minutos após o início da gravação, ele faz uma descoberta crítica. Logo depois de atingir 10.500 metros, o sinal do 611, de repente, se interrompe. A ruptura é bastante explícita. Havia 4 pedaços consideráveis de destroços gerando retornos de radar, que então começaram a se separar e a se espalhar enquanto caíam na direção da Terra. Isso disse para todos nós que realmente o avião se desfez em voo. Mas por que um dos jatos de passageiros mais confiáveis do mundo se desfaria no ar? Já que o acidente envolveu um avião de fabricação norte-americana, uma equipe da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, é enviada para Taiwan. Bom dia, eu sou Clint Cruikshanks da NTSB. Olá. 3 semanas após a queda, o sofisticado navio de salvamento Yan Stin chega ao Estreito de Taiwan. Usando a tecnologia de sonar da embarcação, os investigadores localizam os destroços remanescentes do voo 611 em águas profundas. Foi realmente um choque quando eu vi as peças pela primeira vez no leito do mar. Incrivelmente, 25 dias após o acidente do voo 611, as 2 caixas pretas do avião foram encontradas. Investigadores esperam que os dados ajudem a explicar por que o 747 se desfez no ar. Eles começam pelo gravador de voz da cabine de comando do avião. Liberado para decolar, Dynasty 611 decolando. 80, confere. V1, rodar. Nos momentos antecedendo o desastre, nada parece errado. O comandante informa a distância até a altitude de cruzeiro. 2.000. Isso é seguido por um sinal sonoro, alertando a tripulação de que estão se aproximando dos 11.000 metros. Mas então... a gravação para. Os gravadores nos disseram que algo aconteceu, mas nós não tínhamos a evidência crucial que nos dissesse o que iniciou o desmembramento desse 747. Os gravadores de voo se tornam um impasse. O destino da investigação está no que pode ser descoberto nos destroços do voo 611. Eu andei lendo sobre a análise da trajetória. Eu gostaria de tentar. A análise da trajetória balística computadorizada é baseada em um fato simples. Os pedaços do avião que se soltaram primeiro foram os primeiros a atingir a água. Se os investigadores puderem descobrir quais peças foram essas, eles saberão onde o problema começou. 327. Kei Yong seleciona 18 peças de destroços de várias partes do avião para a análise do computador. 199. Podemos ver quando cada um desses itens se separou da aeronave? A sua equipe cruza coordenadas de GPS com os destroços,
bem como detalhes precisos sobre correntes oceânicas e velocidade do vento, para calcular quais peças foram as primeiras a se soltar do avião. A cauda saiu primeiro. É uma grande descoberta para os investigadores. Bom, isso praticamente indica que algo aconteceu na parte de trás da aeronave. Agora a equipe precisa encontrar peças da parte traseira. Mas os destroços ainda estão sendo recuperados do fundo do oceano. Eles conseguirão encontrar a origem do desmembramento que levou à morte de 225 pessoas? Enquanto vasculha os destroços recém-recuperados do voo 611 da China Airlines, o investigador Frank Zakar, da NTSB, vê algo em comum. Quando eu andei até o item 640, eu notei que havia algumas áreas peculiares de interesse que eu queria analisar um pouquinho mais. Zakar precisa dar uma olhada mais de perto na peça misteriosa. É da parte de trás do avião, precisamente onde a análise revelou a eles que o desmembramento começou. Vamos tirar o máximo de fotos que a gente puder, especialmente das bordas ali e aqui. Mas então a equipe percebe um detalhe preocupante. O destroço tem um remendo de metal chamado reforço localizado. Se algum rasgo ou rachadura é identificado, o ideal seria consertar a fuselagem e devolvê-la à sua resistência original. E uma maneira de fazer isso é colocar uma chapa de reforço localizada sobre a estrutura existente. Em algum momento, essa parte do 747 foi reparada. Os investigadores precisam saber por que e como isso foi feito. Vamos cortar daqui até aqui e enviar esta peça para Chongshan. Um grande pedaço dos destroços é enviado para um centro de pesquisa militar para análise por especialistas. Quando o remendo do reparo foi removido, danos no revestimento de alumínio embaixo dele deixam os investigadores intrigados. Percebemos que havia marcas bem profundas e longas nele. Isso está além do tipo de dano que um reforço deve corrigir. Aquele foi um momento esclarecedor. Nós podíamos ter encontrado algo ali. Investigadores se perguntam o que causou os danos no alumínio no exterior da aeronave. Quando eles pesquisam os extensos registros de manutenção do avião, descobrem uma referência muito curta a um acidente ocorrido 22 anos antes. A velocidade está baixa, senhor. A cauda raspou. Vou registrar isso. Parte da cauda do 747 raspou na pista no pouso. Mas quando os investigadores buscam detalhes sobre como a China Airlines consertou o avião, eles fazem uma descoberta chocante. Os registros de manutenção indicaram que o reparo permanente foi feito de acordo com as recomendações da Boeing. A evidência que descobrimos indicaram que o reparo não foi feito de acordo com o manual de reparos da Boeing. De acordo com o manual, toda a área danificada deveria ter sido cortada e substituída. Mas o reparo nunca foi feito. Os mecânicos simplesmente prenderam uma chapa de reforço sobre a área danificada. O que foi tão insidioso sobre este reparo inadequado foi que o reforço localizado escondeu todos os danos. Mecânicos registraram que o reparo foi concluído, tornando seu erro impossível de detectar. Se você não estivesse lá, vendo que o reparo foi feito de forma inadequada, você não saberia que aquilo foi feito de forma inadequada. Toda vez que o avião decolou nos 22 anos seguintes, as rachaduras no revestimento do avião aumentaram e se espalharam. Espalharam-se como uma teia de aranha. Elas seguiram em todas as direções e provavelmente davam toda a volta na fuselagem até o ponto em que toda a seção traseira do avião acabou se soltando do resto da estrutura. Os investigadores recomendam que as agências de aviação em todo o mundo inspecionem imediatamente os reparos que foram feitos usando chapas de reforço.
Estávamos exigindo que os operadores retirassem as chapas de reforço e fizessem uma inspeção visual da estrutura por baixo delas. A NTSB publica sua própria recomendação de que os mecânicos sejam advertidos por esconder danos que podem levar ao desmembramento de um avião. A companhia aérea literalmente teve 22 anos ou mais para acertar isso. O que aconteceu é um chamado de despertar. Qualquer companhia aérea que tenha esse tipo de problema precisa estar muito ciente de que a responsabilidade nunca desaparece. E quando um jato particular com um passageiro famoso fica em silêncio de rádio sobre a Flórida... Aqui é o centro de Jacksonville. Estou declarando uma emergência. Caças se mobilizam para descobrir o porquê. Não sabemos para onde essa aeronave vai, mas está começando a se mover. 25 de outubro de 1999. São 8h30, no Aeroporto Internacional de Orlando. A tripulação de um Learjet privado está se preparando para o voo de hoje. Luz de navegação? Ligada. Rádios? Estão sintonizados. Bom dia. O jogador de golfe profissional, Payne Stewart, está a caminho de Dallas com alguns sócios dele. Conhecido por seus trajes extravagantes e swing incrível, Stewart é um dos golfistas mais populares da turnê. Ele acabou de ganhar o US Open, a sua terceira grande vitória no campeonato. Stewart voa regularmente em um Learjet, um avião de luxo inspirado em um avião militar americano. 47 Bravo Alpha, você tem autorização para decolar. Pronta? Uhum. Muito bem, aqui vamos nós. Aceleração para decolagem. O comandante Michael Klink é um ex-piloto da Força Aérea e instrutor de voo. V1. A copiloto Stephanie Belegarrick tem menos de 100 horas no Learjet. Ela quer registrar mais horas de voo no avião. Rodar. Às 9h19, o Learjet decola. Bom dia, Jacksonville. Aqui é o Learjet 47 Bravo Alpha, subindo para o nível de voo 260. Bom dia, 47 Bravo Alpha. Suba e mantenha o nível de voo de 390. O controlador libera o jato para continuar subindo até 11.900 metros. O plano de voo pede que o avião voe para o noroeste, em direção a Cross City, na Flórida. E depois vire para o oeste e voe direto para Dallas. O Learjet viajou 130 quilômetros. É hora de passar o avião para um novo controlador de tráfego aéreo. 47 Bravo Alpha, entre em contato com o centro de Jack em 135.65. O controlador informa a nova frequência à tripulação. O controle de tráfego aéreo é uma série do que chamamos de transferências. E isso significa que é hora dele passar para o setor de outra pessoa. 47 Bravo Alpha, por favor, confirme. Eu não recebi uma confirmação da mudança de frequência, então você espera um momento. 47 Bravo Alpha, entre em contato com o centro de Jack em 135.65. Há apenas silêncio de rádio no Learjet. O que foi? É aquele Learjet. Não está respondendo. Talvez ele esteja fora da frequência. Vamos ver se ele nivela quando tiver que nivelar. Mas quando a aeronave atinge sua altitude de cruzeiro de 11.900 metros... Ainda estão subindo. Deixa eu ver o plano de voo. Eles têm uma curva em Cross City. Vamos torcer para fazerem essa curva. O nível de tensão era tão alto que dava para ouvir um alfinete cair. Droga! Ele não estava fazendo a correção de curso. Havia algo terrivelmente errado. Aqui é o centro de Jacksonville. Estou declarando uma emergência. Benson falando. Especialistas da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, são notificados da emergência. Uma vez que a aeronave se desgarrou, por assim dizer, o passo seguinte era tentar descobrir o porquê.
Para rastrear o Learjet, os controladores chamam caças F-16, incluindo aquele do piloto Kent Olsen. A tripulação está incapacitada? Há algo de errado com a aeronave? Há alguma razão pela qual sua tripulação não está se comunicando com o controle de tráfego aéreo? Então, o nosso trabalho é subir lá e descobrir o porquê. Enquanto isso, a NTSB convoca o investigador da Learjet, Jim Tidball, para se unir à equipe. Onde ele está agora? A sua primeira tarefa é determinar até onde o avião pode chegar com a quantidade de combustível que tem a bordo. Quando o avião não fez a curva que deveria, ele continuou em direção a Memphis. E depois de Memphis, iria em direção a St. Louis. Se caísse naquelas áreas, haveria vítimas em massa. Se não mudar de rumo em breve, os caças podem ser obrigados a tomar medidas drásticas. A torre continuou fornecendo à equipe dados em tempo real de onde o avião estava. E calculando a queima de combustível naquelas altitudes, poderíamos calcular até onde ele iria. O meu melhor palpite é Dakota do Sul. Possivelmente Dakota do Norte. No ar, os pilotos do F-16 alcançam o avião. Ele pode ver alguma coisa na cabine de comando? As janelas da aeronave fornecem uma pista sinistra. Nenhum movimento e a janela está coberta de gelo. Se as pessoas estivessem conscientes, estariam tentando eliminar a condensação para que pudessem ver. Então, se você não vê nenhuma tentativa de se livrar dessa condensação, a sua mente diz qual é a condição da tripulação e dos passageiros que estão a bordo daquela aeronave. O para-brisas com condensação e a cabine de comando e a cabine escurecidos indicam que a tripulação provavelmente não estava mais conosco. Depois de 4 horas no ar, o Learjet se aproxima de Aberdeen, em Dakota do Sul. Segundo os cálculos, o jato está quase sem combustível. Eles estão caindo, estão caindo. O avião está voando em direção ao solo. Os investigadores não têm ideia de onde ele vai cair. Só o que eles podem fazer é esperar. Eles estão caindo, estão caindo. Um Learjet levando o golfista profissional Payne Stewart e 5 outras pessoas está caindo do céu sobre Dakota do Sul. Central, eu tenho um local de acidente. O jato bateu em um campo de feno perto de Aberdeen, Dakota do Sul. Não há sobreviventes. Quando os investigadores da NTSB chegam ao local do acidente, descobrem que a aeronave se desintegrou completamente. Quando você teve um impacto vertical em alta velocidade e tudo está compactado em pedaços, você precisa escavar tudo, precisa identificar o que é e onde está. Você não tem nada além de cacos e restos. Incrivelmente, a única caixa preta do Learjet, o gravador de voz da cabine de comando, é recuperada. Só espero ouvir algo que nos diga o que deu errado. Ele foi enviado para o laboratório da NTSB e eles fizeram um trabalho fantástico de juntar tudo e obter dados do gravador de voz. Tá certo? Vamos ouvir? Enquanto escutam, os investigadores fazem uma descoberta perturbadora. Foi sinistro porque o avião está voando, mas não há nenhuma voz para ouvir. Mas um som fornece uma pista vital. Esse é o alerta de altitude da cabine. Com certeza foi um acidente por perda de pressão. O alarme de altitude da cabine soa quando o avião não foi pressurizado adequadamente, o que significa que os passageiros e a tripulação não estão recebendo oxigênio suficiente. O mistério agora é: por que o Learjet perdeu pressão? Infelizmente, os investigadores têm evidências limitadas para trabalhar. Os destroços desintegrados são um impasse e o Learjet não está equipado com um gravador de dados. Por causa da natureza caótica dos acidentes de avião,
Você não tem muitas pistas às vezes, mas isso não significa que paramos de investigar. Ajuste para subir, por favor. A equipe espera que uma simulação de voo ajude a determinar o que aconteceu a bordo depois que o avião perdeu a pressurização. Aí vai o alerta de altitude da cabine. Acione o cronômetro. Lista de verificação de emergência, aqui. Acho que todos nós tínhamos em mente que constaria na lista de verificação, uma vez que você ouvisse o alerta de altitude, que você deveria colocar a sua máscara de oxigênio e era a primeira coisa que deveria fazer. Benson lê a mesma lista de verificação de emergência usada pelos pilotos do Learjet. A 3.000 metros, mais ou menos 45 metros, o controle de pressão para a válvula de saída de fluxo é fechada. Isso leva a uma descoberta surpreendente. Ficamos surpresos, porque isso implicou, com certa veemência, que você precisa resolver um problema de pressurização. O primeiro passo deveria ter sido pôr máscaras de oxigênio. A instrução sobre as máscaras de oxigênio está muito abaixo na lista. Você tem talvez 4 ou 5 segundos de oxigênio em seu cérebro e depois de outros 12 a 15 segundos em sua circulação. Uma vez que o oxigênio acaba, as coisas irão de mal a pior para você e muito rapidamente. Os investigadores finalmente têm uma teoria sobre o que pode ter acontecido a bordo do Learjet. Tudo está bem. Então, algo fez com que o avião perdesse a pressão. Tem um alerta de altitude na cabine. Lista de verificação de emergência. Eles pegam a sua lista de verificação e começam a tentar solucionar o problema. O que a lista de verificação diz? A 3.000 metros, mais ou menos 45 metros, o controle de pressão para a válvula de saída de fluxo é fechada. Bom, eles pegaram uma lista de verificação, eles leram, ficaram confusos com ela e as máscaras de oxigênio ficaram lá, sem uso. Depois de 15 segundos sem oxigênio, a tripulação ficaria confusa e desorientada. Leia isso de novo. Mas antes que eles pudessem resolver o problema, a tripulação perdeu a consciência. A lista de verificação da Lear, em certo sentido, poderia levar uma tripulação ao erro. Sem aquelas máscaras, eles não teriam chance. Os investigadores nunca conseguiram determinar de forma conclusiva o que fez o avião perder pressão. A descompressão pode ter sido causada por uma vedação com vazamento em uma porta. Um pequeno vazamento do tamanho de um lápis na lateral da aeronave, um defeito no sistema. Então não sabemos. Mas seja qual for o motivo, a equipe provavelmente teria se recuperado se tivesse colocado as máscaras. Em seu relatório, a NTSB concluiu que, se tivessem recebido oxigênio em tempo hábil, é provável que não estivéssemos falando sobre esse acidente em particular hoje. Tem um alerta de altitude na cabine. Lista de verificação de emergência. Após a investigação, a NTSB recomenda mudanças importantes nas listas de verificação da aviação. Nós pedimos veementemente que a lista de verificação que suspeitamos que tenha causado o problema para a tripulação fosse alterada para torná-la mais clara e útil em uma emergência. A FAA respondeu rapidamente. Usar máscaras de oxigênio é agora o primeiro item na lista de verificação, não apenas para Learjets, mas para todos os aviões no céu. Quando analisamos os acidentes que envolvem a ausência de comunicação de rádio, há muitas perguntas para se fazer. O silêncio de rádio entre pilotos e controladores de tráfego aéreo pode significar muitas coisas, mas apenas a evidência física pode contar a história real.